uma igreja ali no fundo tocando as musiquinhas dela, né? Porque tá na hora do culto, mas eu resolvi gravar mesmo assim. Então hoje eu tô aqui pra falar dessa terra, de Antônio Torres, numa tentativa de ajudar você que vai fazer o vestibular da UNEB, com um resumão do que seria essa obra. Claro que nada se compara a ler a obra, né? Mas se a gente puder elucidar algumas questões do livro, já vai ser uma ajuda. E aí, tem uma passagem que eu acho que é a mais famosa de todas e que eu acho também a mais bonita de todas, que diz o seguinte: o junco, um pássaro vermelho chamado Sofrê, que aprendeu a cantar o hino nacional. Uma galinha pintada chamada Sofraco, que aprendeu a esconder os seus ninhos. Um boi de canga, o sofrido. De canga entre inverno sai verão. A barra do dia mais bonita do mundo e o pôr do sol mais longo do mundo. O cheiro do alecrim e a palavra açucena. E eu nunca vi uma açucena. Os cacos de telha de vidro, sons de martelo, amolando as enxadas, aboios nas estradas, homens cavando leite da terra, o cuspe do fogo mascado da minha mãe, a queixa muda do meu pai, as rosas vermelhas e brancas da minha avó, as rosas do bem-querer. Hei de te amar até morrer, essa é a terra que me pariu. É logo no primeiro capítulo, não, na primeira parte. Como eu entendo aqui ele dividiu em 4 partes, né? Essa terra me chama, essa terra me enxota, essa terra me enlouquece e essa terra me ama. Então, se aqui Graciliano Ramos mostrou pra gente esse movimento que o nordestino fez dentro do próprio Nordeste para fugir da seca, a gente pode chamar que essa terra vai ser um reconto, a gente pode dizer que essa terra vai ser um reconto dessa narrativa de vidas secas, mas aí essa fuga já não vai mais acontecer dentro do próprio Nordeste, ele vai fugir do Nordeste para São Paulo, que durante muito tempo foi a terra prometida para o nordestino. Então, se você conseguisse chegar a São Paulo, sua vida melhoraria, você seria bem sucedido de alguma forma, você iria fazer a sua vida de alguma forma. E quantos de nós não teve alguém na família que aconteceu isso, ou ouviu falar de alguém que aconteceu isso, porque era e é uma realidade muito comum para o Nordeste, né? Até hoje eu escuto aluno dizer que está indo embora para São Paulo porque São Paulo é a terra das oportunidades. Até onde a gente pode dizer que isso ainda funciona? Hoje em dia eu não sei, mas fica claro que já aqui, eu acho que esse livro foi escrito na década de 70, aqui ele já estava nos dizendo que não é bem assim. São Paulo não é tudo isso que se dizem. Eu estava vendo uma reportagem do escritor, né? Uma entrevista do escritor, Antônio Torres, e ele estava falando isso, que São Paulo é máquina de moer gente. E eu acredito que, dentro da grandiosidade que é uma cidade grande, eu acho que São Paulo é máquina de moer gente mesmo, porque várias vezes aqui nessas passagens desse livro a gente vai observar, né, essas características da máquina de moer gente. Então o livro começa nessa primeira parte, que se chama Essa Terra Me Chama. E aí a gente vai ficar conhecendo 2 personagens, que é o Totonho, que é o personagem que vai nos contar a história. Então tudo que a gente sabe da história, a gente sabe através dos olhos de Totonho. E o Nelo, que é o personagem que se mata logo no primeiro capítulo dessa primeira parte. Então a gente já começa sabendo que Nelo tá morto. E que Totonho, que é o cara que está nos contando a história, né, o narrador da história, está tendo de lidar com essa morte de Nelo. E Nelo sempre foi o filho prometido da família, né? Ele saiu jovem do Junco, foi para São Paulo para conseguir vencer na vida. E ele mandava dinheiro para a mãe. E a mãe tinha aquela, na figura do Nelo, ela tinha a figura do filho bem-sucedido, do filho que tinha feito tudo certo, do filho que tinha dado certo na vida. E aí, de repente, Totonho tem que lidar com o não é bem assim, né? Nelo se matou. E por que Nelo se matou? Se a vida dele era tão boa assim em São Paulo, o que aconteceu, né? Então, o que eu pude observar é que, assim, Nelo volta para o Junco como se estivesse tentando buscar a sua raiz, né? Tentando se reencontrar, digamos assim. Porque ele saiu muito menino e foi para São Paulo. O bom de ler essa terra, essa história, é porque a gente reconhece o local da gente muito nas linhas dessa terra.
a cor local. Se quando eu li Capitães da Areia, Jorge Amado me levou para Salvador e eu fiquei besta, porque a cor local, ou seja, como se desenha a realidade dessa Salvador que Jorge Amado quer mostrar aqui, e você se envolve porque você se acha no meio daquilo tudo, né? É muito bonita, apesar de muito triste e meio que caótica, é muito bonita a cor local que Jorge Amado desenha aqui. Eu fiquei com vontade de estar lá naquele ambiente, né? Daquela Salvador que só Jorge Amado sabia construir, né? Aqui nessa terra, Antônio Torres faz a mesma coisa. Porque é impossível você, que é nordestino, que lê isso aqui, é impossível você não se achar. Por quê? Porque a princípio a gente sabe que Nelo tinha saído do Junco para tentar a vida em São Paulo, ou seja, para ser bem sucedido em São Paulo, porque São Paulo era a terra prometida, como eu já disse. Na segunda parte, que se chama Essa Terra Me Enxota, a gente fica sabendo que a família que ficou no Junco também não ficou no Junco, ela acabou indo para a Feira de Santana, porque a esposa do cara, no caso aqui, do pai de Nelo e Totonho, ela diz que as filhas têm que ir para o ginásio. E a única forma de ir para o ginásio seria indo para a Feira de Santana. Ela acaba mandando umas filhas antes, só que aí as filhas acabam dando um certo trabalho para uns parentes, para onde ela manda na casa. E aí ela resolve que, quer saber, elas não vão voltar não, eu que vou para lá. E ela vai, né? Então o pai de Nelo e Totonho, porque eu não lembro os nomes dos personagens, me desculpe, mas o pai de Nelo e Totonho faz o quê? Ele acaba perdendo a fazenda em que eles moravam, né? As terras que eles tinham. E ela, sabendo que ia sobrar muito pouco, ela vai embora para a Feira de Santana. Quando eu digo que a cor local é muito familiar, é por isso, porque assim, aqui na minha cidade a gente vê muito isso, que é aquela coisa de que de não ficar satisfeito com a cidade, né? Se você tem que ir embora, você tem que sair, você tem que ir para um lugar maior, mais desenvolvido, para você vencer, para você alcançar os seus objetivos. Porque a terra é muito pequena, essa terra é muito pequena, não cabe grandes feitos aqui. E aí essa cor local que ele desenha é muito interessante, porque a cabeça que os personagens têm é essa mesmo, né? Tenho que sair daqui, porque se eu não sair daqui, eu não vou conseguir suceder na vida. E aí a família toda de Nelo, né, a família que fica no Junco, acaba por ir para Feira de Santana para tentar essa vida em Feira de Santana. Só que aí o que acontece? O pai deles consegue mexer com carpintaria, só que para ele achar trabalho em feira fica mais difícil, mais complicado do que se ele tivesse no Junco. E a família toda vive de forma muito precária, eles não vivem bem. Eles vivem num cubículo, eles dizem isso, eles vivem no cubículo, à margem, que é o que acaba acontecendo também com todo mundo com a maioria das pessoas que saem, né, das cidades pequenas para as cidades grandes, elas vão acabar nos arredores. Elas acabam não ficando num lugar tão bom, né? E aí eles dizem isso aqui. E Totonho, no início da história, a gente sabe que Totonho voltou para Junco, porque Totonho disse, quer saber? Vou voltar para lá, porque lá estava melhor do que aqui. E ele acaba voltando, ele vai voltar para o Junco, porque para ele fazia mais sentido ficar no Junco do que ficar em Feira de Santana. Apesar de que ele diz que ele vive de prefeitura, e aqui parece, é o que eu consigo entender, que ele é professor, e aí ele vive da prefeitura, ele tem um salário da prefeitura, que também já não o satisfaz tanto. Ele fala diversas vezes aqui que ele quer sair, que ele quer ir embora, né, que ele quer sair daquela terra, fazer que nem o irmão fez, só que, e aí? O irmão se matou. Aí a gente vai pra Essa Terra Me Enlouquece, que é a quarta parte do livro, Essa Terra Me Enlouquece. E aí, primeira pergunta, né? A primeira frase que a gente tem nessa parte é: quem sou eu? Quem sou eu, né? E aqui a gente vai ficar sabendo de tudo que aconteceu, de como foi o relacionamento dessa família entre esse pai e essa mãe enquanto eles moravam em Feira de Santana, né? E a gente também vai acompanhar o perder o juízo da mãe, digamos assim. Porque aí quando ela chega para ver o corpo do filho, né? Porque Totonho manda avisar a família em Feira de Santana que Nelo se matou. Então eles têm que sair de Feira de Santana e voltar pro Junco o mais rápido possível para enterrar Nelo. Quando eles chegam, o que acontece? O pai, por ser carpinteiro e por já ter feito isso outras vezes, vai fazer um caixão para enterrar o filho, né? Então vai lidar com o luto da forma que ele sabe, que é fazendo o caixão
para enterrar o filho. E a mãe enlouquece, perde a razão, né? Então, Totonho tem que passar essa noite entre velar o pai. Ele diz isso aqui, ó. Naquela noite tive 2 trabalhos. Velar o morto, velar o pai não, velar o irmão. Tive 2 trabalhos, velar o morto e levar minha mãe para um hospital em Alagoinhas. O que ficava mais perto. Não foi nada. Apenas 30 léguas de viagem. 15 de ida e 15 de volta. Esse hospital de Alagoinhas era um manicômio. Então ele sai do Junco para levar a mãe para esse manicômio. Porque ela perde a razão. Ela enlouquece, ela se recusa a acreditar que o filho morreu, né? E aí ela vai, e o caminho a gente vê esses diálogos e esse fluxo de pensamento e todas essas ideias que ela tinha acerca do filho, e tudo que ela fala, Totonho tem uma ferida aberta, porque ele cresceu ouvindo falar que Nelo era o filho, Nelo era a pessoa certa, que Nelo ia ajudar ela um dia, que Nelo ia tirar ela dali. E agora Nelo estava morto e ele era quem estava lidando com ela, na verdade, né? E aí ele tinha que lidar com todos aqueles pensamentos que a mãe tinha acerca do irmão, que ela não parava de verbalizar, ela vai o caminho todo verbalizando que Nelo, meu filho, Nelo, porque ela está em negação da morte do filho. E ele tem que lidar ao mesmo tempo com aquela situação da loucura da mãe, com esse sentimento de ciúme, digamos assim, que ele tinha do irmão, porque o irmão tinha um carinho da mãe que ele nunca teve. E aí a gente vai acompanhar essa Terra Me Enlouquece, a gente vai acompanhar isso, porque ele tá sob o baque. Porque também tem isso, é interessante isso aqui no livro. Ele não conhecia Nelo, porque quando ele nasceu, Nelo já estava em São Paulo. Que também é muito comum acontecer entre as famílias nordestinas, quando as pessoas saíam do Nordeste para São Paulo, às vezes tinham membros da família que não se conheciam. Aí o que acontece? Ele não conhecia Nelo. Ele conheceu Nelo quando Nelo chegou. E aí ele conheceu e 3 semanas depois Nelo se mata. Então ele ainda tá sob aquele impacto, né, também. Então essa Terra Me Enlouquece, porque ele tem que lidar com a morte do irmão, com a loucura da mãe, com os próprios sentimentos, aquela confusão, porque ele tinha planos de seguir os passos do irmão, né, de sair dali, de buscar uma vida melhor. E agora? Aí nessa última parte, que é Essa Terra Me Ama, o que acontece? Totonho coloca a mãe no manicômio, né? Vai colocar a mãe lá no manicômio. Volta para o Junco para dizer ao pai que vai custar dinheiro. O pai ainda tá naquela negação da loucura da mulher. Ele não tem uma relação boa com a mulher, mas mesmo assim, né? E o pai suspeita várias vezes que a mulher, ela não batia muito bem. Ele fala isso, né? Até uma visão machista com relação à mulher. Mas ele falava muito isso, que a mãe de vocês não bate muito bem no livro. E aí agora ele tem que lidar com isso. Ela enlouqueceu, só que ele também está em negação. Ele perdeu o grande filho, né? O filho tão bem sucedido. A mulher tá louca e ele agora tem que lidar com isso. Mas no final, o que é que acontece? Totonho vira para ele e diz o seguinte: não sei se o senhor sabe, mas eu tenho uma vaca no pasto do meu finado avô. Vou vender para completar a viagem. Mas para onde você vai? Para São Paulo. Se há uma coisa que eu não compreendo é isso. Porque o velho nunca aceita uma ideia nossa. Tínhamos que apresentar o fato consumado para que o admitisse. Mas contrariado. Você é igual aos outros. Não gosta daqui. Falou zangado. Como se tivesse dado um pulo no tempo e de repente tivesse voltado a ser o pai de outros tempos. Ninguém gosta daqui. Ninguém tem amor a essa terra. Ele tinha. Eu sabia. Todos sabiam. Passado o sermão, papai amansou a voz. Parecia mais conformado do que aborrecido. Você faz bem, disse. Siga o exemplo. Abaixou as vistas, sem completar o que ia dizer. E aí a história acaba assim. E é lindo. Eu acho que a grande diferença entre ler um livro que não é um livro de conteúdo e ler um livro com conteúdo, porque quando acaba você fica com o livro. E eu fiquei com essa família, com essa história, com esse caos, que são o quê? Esse aqui é uma edição de bolso do livro. Tem edições mais bonitinhas, mas eu compro o livro por causa do preço, não por causa da edição. E aí
Com o texto de apoio, esse livro tem 152 páginas, então são poucas páginas de história para você ler. E mesmo assim, quando acaba, a história fica em você, sabe? Fica... Como é que eu vou lidar agora com a minha vida depois dessa terra? Porque é tudo muito forte, é tudo muito bonito. Então é isso. Espero que eu tenha ajudado, espero que você que está se preparando para o vestibular da UNEB e que ela continue no vestibular da UNEB, não vai adiantar de nada esse vídeo, né? Mas eu espero que mesmo assim, sinta vontade de ler, porque é um livro muito bom, merece ser conhecido. E foi uma história que eu gostei muito, não devia ter demorado tanto para ler. E recomendo, porque é muito bom. Beijo!